a palavra de Deus que lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 2 e o verso 13. O título aqui na minha Bíblia é assim: Jesus purifica o templo. É um acontecimento muito impactante este que lemos. Se deu quando Jesus descia para Jerusalém e agora ele adentrou no templo. E Jesus, ele é assim, irmãos. Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Sabe aquela velha máxima que tem nas empresas? Quando chega um chefe novo, um gerente novo, e fala: mas por que está fazendo desse jeito? Por que se faz assim? Daí o funcionário sempre responde: as coisas sempre foram assim por aqui. Sempre foi desse jeito, sempre fizemos desse jeito. Então não venha meter o dedo aqui. E na maioria das vezes os funcionários acabam fazendo desse jeito porque é um jeito que dá certo. E nós podemos ver que é isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel naquela ocasião. Eles estavam fazendo de um jeito que para eles estava dando certo, para eles estava bom. Era o sistema religioso que eles tinham, foram criados naquele tempo ali, estavam sendo criados daquele jeito. Mas Jesus chegou para quebrar essa cadeia. Jesus chegou para mudar essa situação. E ele entra na igreja e vê algo totalmente diferente do que se espera de um local santo, de uma igreja. E esse é um perigo que muitos correm ao querer viver da obra de Deus, viver da igreja. Eles estavam ali e estavam vivendo da obra, mas com um sentido totalmente deturpado. Porque diz a palavra que era anual as festas, e vinha povo de todo lado. Eles tinham apenas um templo, um local para se reunir, para adorar a Deus, o templo do Senhor. Depois eles fizeram várias sinagogas espalhadas por todas as regiões, mas o templo em que se devia prestar as ofertas, seguir os rituais, era num local só. Então acontecia várias festas anuais, e em face disso, aqueles doutores da lei, aqueles que viviam ali, começaram a se aproveitar disso e viver disso, porque para apresentar o sacrifício tinha que ter ovelhas, tinha que ter pombos, tinha que ter alguma coisa para apresentar. E como o povo vinha de muito longe, precisavam chegar, muitas vezes o povo não trazia, então eles estavam ali para vender, estavam ali para ganhar o deles, já que o povo vai vir mesmo, precisa ofertar alguma coisa, precisa ter alguma coisa, então vamos fazer nosso pé de meia aqui. E foram se instalando, eu acredito que foi de pouco a pouco, foram se instalando, foram trazendo aquela montoeira de coisa ali, até que chegou nesse ponto em que Jesus já estava na face da terra, e ele chega agora frente àquilo e vê aquela situação onde o comércio estava instalado. O templo, que era para ser chamado casa de oração, se fosse trazer para os nossos dias, tinha se tornado um shopping center, né? Onde tinha muitas lojas, muita coisa para vender. E diz a palavra que lemos que Jesus se indignou com aquilo, não aceitou aquele negócio ali, ficou extremamente irritado em ver aquilo ali. E nesta hora se cumpriu uma profecia que estava escrita de Jesus muitos anos antes, e até os discípulos lembraram disso naquela hora ali, está escrito no verso 17, e os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará, que está lá em Salmos 69, verso 9, conforme a referência da minha Bíblia aqui. O zelo da tua casa me devorará. Falava a respeito de Jesus. E nesta hora aqui se cumpriu essa palavra.
porque Jesus entrou, e o zelo de Jesus pelas coisas de Deus, porque Jesus conhece o Pai. Jesus e o Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Conhece o Pai. Jesus sabia que a intenção do Pai não era nada daquilo ali, mas aquele povo estava fazendo como que uma comemoração anual pelos seus pecados. Então Jesus vem e derruba tudo aquilo ali, derruba as mesas, vira tudo, fez um azorrague. Na Bíblia da Jaque está um açoite, e começou a bater em tudo, começou erguendo a chicotada todo mundo ali, porque está errado. E Jesus é assim, irmãos. Nós podemos entender pela palavra que Jesus ele é assim. Jesus ele é amor, mas quando se trata das coisas de Deus, quando se trata da obra de Deus, do Evangelho de Cristo, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela casa de Deus consome até mesmo o Espírito Santo. Até mesmo alguém cheio do Espírito Santo, quando ele está verdadeiramente cheio do Espírito Santo, se ele vê alguém zombando das coisas de Deus, aquilo dá uma repulsa, dá um nojo. Quem aqui já passou por isso? Vê alguém zombando das coisas de Deus, vê alguém, passa até na rua e zomba, critica, fala que as coisas que a gente sabe que pela palavra de Deus, que é verdadeiro, que é poder de Deus, as bênçãos de Deus que nós, quantas vezes já recebemos alguém que não acredita, alguém que rebate as coisas de Deus, o Espírito já se move dentro da gente, a gente já sente uma repulsa por aquilo. Então Jesus ele é assim. Jesus ele tem nojo, a palavra revela isso, de quem zomba das coisas de Deus, de quem rejeita, de quem faz das coisas de Deus. E não estou tratando do povo em geral, mas principalmente daqueles que dizem ser uma coisa e não são, aqueles que estão na frente, principalmente em cargos de liderança na obra de Deus. Nós vemos aí hoje no mundo em que vivemos, igrejas lotadas, igreja cheia, mas vimos agora, essa semana que passou, aí uma aberração que aconteceu lá no Nordeste, aonde foi aberto as portas de um local que foi consagrado a Deus, que era para o povo de Deus usar, que era para o povo de Deus aproveitar, se reunir, louvar a Deus, abrir as portas para o que é profano entrar. E Jesus já alertou isso na sua palavra, que quando virdes no local santo aquilo que é profano, pode saber que está chegando o fim dos tempos. É isso que nós estamos vendo aí, o final dos tempos. Estamos vivendo a última hora, estamos vivendo os últimos instantes. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que é por isso que o Espírito Santo de Deus fala conosco mais uma vez, para nós ficar firmes no Senhor, para que a nossa vida, como a irmã cantou, verdadeiramente seja consagrada ao Senhor. O meu querer seja consagrado ao Senhor, né? O hino fala assim: faze, ó Deus, o meu querer, faze o teu. Que o meu querer seja o querer de Deus, que a minha vida seja para Jesus, que o meu ser seja para Jesus. Aleluia. Nós vemos aí no nosso viver nesse mundo que muitos perdem a oportunidade de servir a Deus porque se importa com a opinião dos outros, se importa com a opinião da família, se importa com a opinião dos colegas de trabalho, se importa com a opinião de todos. Principalmente no que se trata nas coisas aparentes. Como é que vou me apresentar desse jeito, vestido desse jeito? Como é que vão me ver agora sendo crente? Como é que vou fazer parte lá da minha família, lá do meu trabalho? Vão saber que eu sou crente? E muitos perdem a bênção de Deus, perdem a oportunidade de servir a Deus, perdem a oportunidade de ter uma vida abençoada, ter um casamento abençoado, ter uma vida santa na presença de Deus, porque se importa com a opinião alheia. Às vezes muitos foram criados na doutrina, foram criados na presença de Deus, foram criados no ensinamento da palavra, mas por se importarem com a opinião dos outros, perde a bênção, acaba se camuflando, acaba se tornando igual. Mas nós precisamos ser diferentes, nós precisamos permanecer na presença de Deus,
Precisamos ter a certeza que estamos consagrando nossa vida inteiramente ao Senhor e não importa o que vão falar de nós. Quando a gente se liberta da opinião alheia, verdadeiramente é uma libertação. Eu já muito me importei com a opinião dos outros e a gente ficava preso. Mas graças a Deus que pouco a pouco o Espírito Santo vai transformando a nossa vida, vai mudando o nosso pensamento e cumpre a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente permite o Senhor transformando a nossa mente, a gente vai experimentando as coisas boas de Deus na face dessa terra. Aleluia, glória a Deus. E o tempo vai passando, a gente vai crescendo em graça e sabedoria, e menos a gente se importa com a opinião dos outros, menos a gente se importa se vão falar. Pode falar o que quiser, errado está eles, nós estamos certos, nós estamos no caminho do céu, nós estamos no caminho de Deus, nós estamos servindo a Deus. Então vamos permanecer nesse caminho, vamos continuar sendo firme e constante, e que nós não caia nesse pecado terrível aqui que esse povo estava cometendo, e que hoje em dia continua. Muitos grandes templos, e não só grandes em número, mas às vezes até pequenos templos, causando aberrações diante de Deus, independente do tamanho, da quantidade de gente, mas muitos estão deturpando a palavra, estão usando as coisas santas, usando a casa que era para ser uma casa de oração e fazendo comércio da fé, deturpação da fé, misturando as coisas, evangelho misturado. Jesus não está nisso, Jesus está no evangelho santo, porque diz a palavra que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. Então nós precisamos estar firmes no Senhor, o evangelho santo do Senhor, firmes e constantes, sempre abundante da obra do Senhor, porquanto os dias são maus. Estamos vivendo dias maus. Se a gente não se cuidar, daqui a pouco a nossa congregação, nossa comunhão, a nossa comunidade de fé acaba entrando a sujeira, acaba entrando aquilo que não agrada a Deus, acabamos indo por um caminho que desagrada a Deus. Por isso vamos sempre dar ouvido à palavra de Deus, e é por isso que o Senhor fala conosco. Às vezes a gente pensa: mas essa palavra nós não precisamos ouvir isso aí, nós estamos servindo a Deus, nós estamos andando, estamos procurando se firmar. Mas a Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Por isso que o Espírito Santo sempre está falando conosco, culto após culto, dia após dia, sempre nos alertando a permanecer. Vamos permanecer na presença de Deus, e eu tenho certeza que essa palavra é o melhor alimento que nós comemos nesse fim de semana. É a palavra de Deus que o Senhor preparou para nós aqui hoje, que o Senhor preparou para os irmãos que estão acompanhando aí pelo vídeo. É a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus genuína. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos receber essa palavra, vamos ficar firme nela, vamos ficar firme no Senhor, servindo a Deus com inteireza de alma, com a vida inteira consagrada ao Senhor, que nós não precise ser açoitado pelo próprio Jesus, que nós não precise passar por isso. Imagina se fosse nos dias de hoje que acontecesse esse ato aqui. Jesus, agora não estamos mais no ministério de Jesus, Jesus já subiu ao céu, agora estamos no ministério do Espírito Santo. Jesus está em nosso meio através do seu Espírito. Já imaginou se o Espírito Santo se apodera de alguém, faz ele sentir um sentimento assim, e vai lá e ergue na chicotada, para ver se toma vergonha, esse evangelho podre que está por aí, deturpado, e pega alguém e começa, hoje em dia não pode mais pegar chicote, mas e se Jesus começa a fazer justiça aqui na terra ainda, usando a própria justiça da terra, começa a colocar esse povo aí na cadeia, começa a colocar esse povo aí para padecer um pouquinho aqui, aí alguém vai olhar e dizer: meu Deus, esse Jesus aí, se não é o Jesus dos crentes, não está nem defendendo eles, Aleluia, imagina que situação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possa permanecer, que nós não precisemos passar pelo chicote de Deus, pelo açoite de Deus, que nós possa continuar firme no Senhor, servindo a Deus, porque eu tenho certeza que Jesus, Ele quer que nós vivamos uma vida de alegria, uma vida de gozo, uma vida de prazer, uma vida abundante na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Fique de pé.
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Ele falou conosco, fortemente, e que nós encontre graça dEle para permanecer nessa palavra. Amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno, soberano, bendito e amado Pai Celestial, damos graça por essa oportunidade em que pudemos louvar, bendizer e exaltar o Teu nome, aonde pudemos sentir a Tua presença, que é tão real aqui em nosso meio, é quase que palpável a Tua presença em nosso meio, aleluia. Damos graça, Pai, por esta presença. Damos graça, Senhor, pela Tua manifestação, porque eu creio que o Senhor se manifesta quando o Senhor se alegra, quando o Senhor recebe o louvor. Receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Damos graça pela Tua palavra. Fica conosco. Dá uma semana de vitória para o Teu povo, dá uma semana de bênção. Ajuda-nos a permanecer, ajuda-nos a Te servir melhor. Fica conosco, ó Pai. Damos graças por todas as Tuas bênçãos. Desde já Te agradecemos, Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.